Shalom, bom dia. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos reunidos em nome de Jesus mais uma vez. Queremos que a tua palavra, que é espírito e vida, ela que tem todo o poder do Senhor para transformar, para mudar nossas estruturas mentais. Queremos que esta palavra venha falar poderosamente em nossos corações nesta manhã, quebrando fortalezas, quebrando estruturas de raciocínios ineficazes, inapropriadas, ideias com formação de lógica grega e que nos impede de entender o teu sobrenatural, o teu desejo. Quando nós analisamos circunstâncias, analisamos situações arquitetada pelo inimigo. Por isso, Pai, nós sabemos que cada oportunidade de relacionamento é uma oportunidade de fortalecimento do corpo. Todos nós estamos sempre aprendendo no relacionamento de culto, porque foi para isso que foi destinada a tua igreja. Sabemos que a tua igreja é invencível. Quando a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não significa que a igreja está acuada se defendendo das trevas, mas pelo contrário, a igreja está avançando contra as trevas. Tua igreja é invencível, a tua igreja é vitoriosa, a tua igreja é poderosa e ela nunca deixará de perder a sua essência, a sua importância. Ela é a noiva amada que está sendo ataviada pelo noivo Jesus Cristo, e a cada dia ela cresce na estatura do varão perfeito que é Jesus. Por isso, nesta manhã, nós queremos, nós desejamos, nós precisamos. Nós não estamos aqui por uma formalidade, nós não estamos aqui porque não teríamos outra coisa melhor para fazer, nós não estamos aqui por nenhuma motivação errada, nós estamos aqui porque te amamos, porque sabemos que é assim, sabemos que este é o teu desejo, sabemos que esta é a tua vontade, e a nossa comida é fazer a vontade do Senhor, a vontade daquele que nos enviou e realizar a tua obra. Pai, nós também não temos a nossa vida como preciosa para nós mesmos, contanto que cumpramos com alegria o ministério que recebemos do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Por isso, toma, Espírito Santo, este momento especial. Tu és residente em nós. Quando falamos vem, não queremos dizer que tu está fora, mas queremos dizer venha de uma maneira diferente. Agora, como coletividade, como comunidade, como igreja, operar não só no indivíduo, mas no grupo inteiro, para que nós viemos a cumprir o teu propósito. Abençoa-nos nesta manhã. Mais uma vez, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Levíticos 23, do verso 33 a 44. Nesta manhã queremos falar sobre a festa dos tabernáculos. Levítico 23, de 33 a 44. Aleluia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Deve ter parado um ônibus na porta porque entrou um grupo, todo mundo junto. Uma caravana, Deus abençoe. Nós vamos começar a falar agora. Festa dos Tabernáculos, Levítico 23, de 33 a 44. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia, haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias, oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia, tereis santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º, haverá
descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor, por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis, 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. As festas fixas, as festas do Eterno, as festas do Senhor. No primeiro momento, as festas representam, ou elas são, um calendário. A festa é um calendário. As 7 festas estabelecidas por Deus, elas aconteciam, falando em termos do Israel do período bíblico, dentro do período do ano do calendário de Israel. Nós lembramos que Deus formou um povo, Deus tirou esse povo do Egito, depois de 430 anos, Deus conduz aquela multidão muito grande, em torno de 3 milhões de pessoas, 603.550 homens, com as mulheres que não eram contadas, com os filhos, e com mais gente que saiu junto. Mais ou menos 3 milhões de pessoas. Pessoas que eram escravas e que agora estavam indo em direção a uma terra prometida para formar uma nação. Então, neste caminhar, enquanto esse povo vai em direção à terra, Deus dá no Monte Sinai o que é chamado pelo judeu de Torá, ou seja, a lei de Deus, a Torá. O povo recebe aquela palavra dentro da Torá, que para nós é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deus dá aquela palavra, e aquela palavra tem tudo o que o povo precisaria. Desde a maneira de cultuar a Deus, a maneira de se relacionar com Deus, mas a maneira adequada de comer para o seu bem-estar. O povo estava num deserto, não estava em Bauru, não estava em Valinhos. Então Deus orienta, come isso, não come isso. Deus orienta com relação à higiene, quando a mulher estiver menstruada, como fazer com a relação sexual, como fazer com a própria higiene. Cada pessoa tinha a sua pazinha para saber o que fazer. Então Deus prepara tudo, orienta tudo para que aquele povo comece a viver como uma nação. Porque até então esse povo não tem referência, conhece Deus, mas é um povo escravo no Egito. E agora este povo vai ser o povo de Deus na terra. A palavra diz em Êxodo 19, verso 6, antes de descer a Torá, antes de Deus dar a palavra no Sinai, porque em Êxodo 20 é a entrega da lei, é a entrega da Torá. Um pouco antes Deus fala, se vocês guardarem a minha palavra, vocês vão ser para mim nação sacerdotal, povo escolhido, povo santo. Ou seja, Israel seria a única nação de Deus na terra. É importante entender isso, porque Deus é o Criador de todos, de todas as pessoas. Mas, como nós explicamos no livro, por que Israel? Quem não esteve ontem aqui, eu recomendo o livro, até para ter um background, para ter um pano de fundo. Senão você escuta falar de Israel. Ah, Israel, a gente tem que orar por Israel. Ah, tem a festa, tem que guardar a festa. Não, se você não entender, você não vai ser motivado. Eu não consigo fazer nada se eu não tiver um entendimento, ou pelo menos uma revelação de Deus. Eu preciso entender. A hora que eu entendo, aí eu vou me dedicar. Aí eu me atiro até no abismo. Mas se eu entender, eu não sei por que fazer. Então o que acontece? Deus pega um povo, aquele povo vai ser o único povo de Deus na terra.
Se alguém quiser conhecer Deus, vai ter que ser através daquele povo. Quando a palavra diz que aquele povo vai ser povo sacerdotal, sacerdote é quem intermedia. Então aquele povo vai ser um povo marcado. Aquele povo vai ser marcado. Vou até aproveitar, dentro do contexto, porque não está no estudo, está no livro. Diga: Israel é o único povo marcado. Pode dizer: Israel. Aleluia. Israel é o povo do sinal. É o único povo que tem um sinal. O Israel tem um sinal no tempo. Diga: Israel tem um sinal no tempo. Para não esquecer, quando a gente repete, são os sábados. Falo do sábado daqui a pouco. Israel é o único povo que tem a marca geográfica. Eretz Israel, a terra de Israel. Nenhuma nação foi constituída baseada num projeto de Deus que Deus falou: aqui é o lugar do Brasil. Então, o Brasil vai ser assim. Não. Nenhuma nação. As nações se desenvolveram, Deus mandou esparramar, houve a rebeldia, Nimrod, Gênesis 11, não queremos sair, nós vamos fazer uma torre, nós vamos tocar no céu, veio o dilúvio, Deus destruiu, a partir da geração de Noé, nasceram as nações através dos filhos de Noé. Mas Israel, Deus disse, Deus marcou o lugar aonde aquela nação se formaria. Eretz Israel, ou Eretz Israel, a terra de Israel. Israel é o único povo que tem um sinal no tempo, que são os sábados. Israel é o único povo que tem um sinal na comida. É a dieta kashrut, é a dieta kasher. A maneira de comer é diferente. A maneira de matar o animal é diferente. O animal, para ser morto, tem que morrer sem sofrimento, para não produzir aquele negócio no sangue e na carne, quando o animal tem medo e vai prejudicar a pessoa. E também quando corta a jugular, o animal não sofre. O Israel é um povo que vai ter uma maneira de vestir diferente. Vai ter o tizite. Você quer o tizite? Tizite é o chale de oração, é o talite. O povo tem um sinal na casa, que é a mezuzá na porta. E o povo, principalmente o homem, vai ter um sinal no corpo, que é seria hoje seria um tipo da operação de fimose, aonde é cortado o prepúcio do órgão sexual do menino no 8º dia, é a marca da circuncisão, é a marca da aliança. Por que ali? Porque ali é o órgão reprodutor, ali é onde vai a semente formar a outra geração. Então eu começo a entender, eu tenho que entender isso. Esse é o povo judeu, o povo único. A Bíblia diz em 2 Samuel, quando Davi ora e fala: Deus fez nós um povo único, e tu se tornou o nosso Deus, o Deus de um povo único. Há uma poesia anônima, ninguém sabe o autor, que diz assim: é estranho que Deus escolheu o judeu, mas é mais estranho que o povo que escolheu o Deus do judeu odeia o judeu. É estranho que Deus escolheu o judeu, mas é mais estranho que o povo, nós, os outros, que escolheram o Deus dos judeus, ou o Deus dos judeus, odeia os judeus. Deus de Israel. Deus, quando dá o nome da nação, ele fala: você vai chamar Israel. Não é mais Jacó, não é Iacove, é Israel. Deus coloca o nome dele na nação. Deus coloca o El, que é o nome dele, naquele povo. Então Israel é nação peculiar. Quantas horas eu tenho? Estou animado, me animei. Quantas horas eu tenho? Já deixaram comida pronta? Ficou comida pronta em casa? Tranquilo? Isso mesmo, marido tem que ir para o restaurante domingo, mulher fazer almoço. Absurdo. Isso é uma aberração. Aleluia. Então vamos embora. Quando Deus forma um povo, este povo é a porta de entrada do nosso livramento. Porque quando os nossos pais caem no Éden, todo mundo está liquidado, porque em Adão está todo o nosso código, está o código genético da humanidade. Por isso que a palavra diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Eu preciso entender o que é todos pecaram. Eu sou uma criança, eu nasci inocente, como é que eu pequei? Como é que eu já nasci pecador? Porque eu já nasci amaldiçoado. Porque Adão, ele é a humanidade toda, daquele homem, daquela mulher, nasceriam todos os seres humanos do planeta. É igual alguém contagiado, alguém contaminado por uma doença contagiosa. O casal, quando tem filhos, o filho nasce com aquela doença, o neto nasce com aquela doença e vai morrer daquela doença. Então a doença que mata é pecado. O pecado mata. A alma que pecar, esta morrerá. Todos pecaram, todos vão morrer. Por que Jesus declara, eu não posso morrer? João 14,30, Jesus fala, o príncipe deste mundo vem aí, mas ele nada tem em mim, eu não posso morrer. Ninguém me mata, a minha vida eu dou. Mesmo Jesus como homem, completamente homem, ele não podia morrer. Jesus foi levado algumas vezes à beira do precipício e não conseguiam jogar ele para baixo. Por quê? Porque ele era Deus? Não, ali era homem. Por que eles não conseguiram jogar Jesus do precipício abaixo? E na própria lei, na própria Torá diz, se alguém blasfemar, deve morrer apedrejado. E Jesus, na cabeça deles, blasfemou. Quando Jesus está conversando, falou, olha, vocês falam que são filhos de Abraão, pai de vocês é o diabo. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me ouviriam. Abraão, quando viu o meu dia, exultou. Aí ele, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? A resposta de Jesus é muito forte. Nós não entendemos porque nós somos ocidentais. Mas Jesus falou, antes que Abraão existisse, eu sou. E aquela palavra é, antes que Abraão existisse, eu sou Deus. E a Bíblia diz que eles foram matar Jesus e não conseguiram. Porque Jesus não havia meio dele morrer. Porque a palavra diz, só a alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus entregou a vida. Esse foi o golpe de mestre, para poder resgatar a cada um de nós. Então a humanidade estava pronta para ser destruída. Deus precisava entrar no planeta e não entraria se não fosse numa aliança. Porque se Deus deu a terra para o homem, ele não poderia entrar arbitrariamente. Como hoje. O demônio não pega as pessoas assim. Você não pegaria todo mundo? Por que a gente não vê todo mundo caindo endemoniado na rua, os incrédulos? Porque não funciona assim. A pessoa tem que permitir, tanto a operação do Espírito Santo, como a operação maligna. Como é que o diabo pega as pessoas? Enganando, oferecendo, chamando pessoas. Aí a pessoa vai, serve a ele, pede, invoca, reza, acende coisa, mata animal. Aí dá legalidade para que o espírito maligno opere. Da mesma maneira é Jesus. Eu sou manso e suave, eu chamo, eu convido, vinde a mim. Ele quer nos salvar, por que ele não pega na marra? Porque não funciona assim. Isso chama-se legalidade. Então o reino espiritual é movido por legalidade. Deus pode até te espremer para você abrir a boca e pedir. Clama, pede, pede, pede. Se você não pedir, não pode vir o socorro. Essa é a razão da oração. Para que orar? Se a Bíblia diz que Deus sabe de antemão, para que eu oro se ele sabe de antemão? Por que ele ora? Por que Deus falou para Elias, Elias, eu não quero que chova. Então Elias orou para não chover. Mas não era só Deus fechar o céu? Sim ou não, teoricamente? Aí depois de 3 anos e meio, Deus fala para Elias, Elias, eu quero que chova. Elias poderia dizer, tá bom pai, abre o céu e chove. Não, mas a Bíblia diz que Elias botou a cabeça no meio das pernas. E começou a interceder. Falou para o rapaz, alguma coisa? Não, nada. Aí continuou, botou a cabeça no meio das pernas, nada. 7 vezes. Na 7ª vez, depois vocês implicam porque eu gosto do 7. Na 7ª vez, falou para o menino falou, vem uma nuvem. Por quê? Por que ele botou a cabeça no meio das pernas? Por que ele não orou em pé? Porque botar a cabeça no meio das pernas é um termo que expressa a maneira da mulher hebreia dar à luz. Gerar. Amós capítulo 3, de 3 a 8, fala que Deus não faz nada sem revelar primeiro aos seus servos profetas. Não é que os profetas são peixinhos, são especiais de Deus. Não, tem muito profeta cabeça dura. É porque
Deus revela no reino espiritual e não vai entrar na terra se não for gerado. Então Elias botou a cabeça nas pernas, chove, chove, é da vontade de Deus, está ligado, tem que ligar no céu, o céu quer, então tem que chover, tem que chover. Não é que chove, chove se for da tua vontade. Não, era da vontade de Deus. Mas ele gerou. Por isso que as mulheres são boas profetas. Porque elas sabem a dor de parto. E o homem pode ser um profeta também. Tem que saber gerar. Quem já teve cálculo renal, aprendeu que é dor de parto. Eu já tive cálculo renal. Não vem me dizer que dói mais para ter a luz do que expelir uma pedra. Porque às vezes que minha esposa, as 5 vezes que ela deu a luz, ela sofria e nascia. E as minhas pedras não saíram fácil não. Eu saía lá, e não saía. Mas esse é o sentido de gerar. Pega isso, por favor. Pega isso. Nada vai cair do céu. Eu falei ontem de restituição, falei de recomeço. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. O simples fato de você saber que Deus tem um plano para a tua vida, que Deus tem um projeto de longevidade. Bom, Deus te prometeu que vai dar mais 30 anos. Bom, então eu vou cair na gordura e vou cair no chocolate. Daqui a semana você morre. Irmão. Deus não prometeu? Prometeu. Mas eu morri. Não, você não morreu, você se matou. Então, quando Deus tem um projeto para a tua vida, você descobre, o mais importante é você descobrir o que Deus tem para a tua vida. Porque você vai orar em cima, você vai trazer à existência o que já existe no reino espiritual. Saibam que o que nós estamos vivendo é só um reflexo de uma realidade que já existe. Amém? Então, quando Deus forma o povo, Deus quer que este povo agora traga à terra, primeiro, Jesus Cristo. Projeto não é o Israel nação, se bem que Deus tem aliança por causa do povo, por causa dos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus hoje abençoa a nação de Israel, mas o projeto era o descendente, não os descendentes. Deus tinha que botar um homem na terra, mas Deus não teria condições se não fosse pedido este homem. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Quando Deus encontra Abraão, Abraão é incrédulo, todo mundo é incrédulo. Por algum motivo Abraão cria no Deus único. Abraão não conhecia a Igreja Batista Bereana, muito menos a Igreja Batista das Nações de Valinhos. Não conhecia a sinagoga, nem tinha, não conhecia nada. Mas ele sabia que tinha um Deus único. Era um mundo politeísta, mas Abraão não sei como. Então Deus encontra Abraão e conversa com Abraão. Deus tem que encontrar alguém. Deus precisa entrar, senão todo mundo vai para o inferno. Todo mundo iria para o inferno. Quando Deus encontra Abraão, Deus faz aliança com Abraão. Gênesis fala que foram mortos os animais, Deus passou no meio e Abraão passou no meio. Os animais foram partidos, um de frente para o outro. Então pegava, por exemplo, uma ovelha, partia bem no meio certinho, botava uma parte para cá, a outra parte para cá, ia pegando os animais, só não partiu as aves. E diz que Deus estabeleceu naquele sangue, na aliança de sangue com Abraão, e Deus passou no meio como fogo. Passar no meio do animal sacrificado significa uma aliança estabelecida. Segura o raciocínio nisso. Abraão à noite espantava as aves imundas, as criaturas aladas que representavam demônios para tentar comer o sacrifício da aliança. Abraão sentia sono, estava cansado, mas ele prevaleceu. Quando a Bíblia diz em Hebreus que Jesus foi partido no meio para nós passarmos, a palavra diz, o véu foi rasgado de cima para baixo, mostrando que a iniciativa foi de Deus, porque os homens não conseguiam fazer nada pela salvação. Um véu que para ser rasgado precisaria de 2 juntas de boi, uma puxando para lá, outra puxando para cá, porque o véu era grosso, lá no Santo dos Santos. Então, quando foi rasgado de cima para baixo, o autor de Hebreus explica,
Isso foi o corpo de Jesus que foi partido para que nós passássemos por ele e víssemos Deus. Mas Jesus não teve o corpo partido. Mas ali representa Jesus, o animalzinho, que foi morto, que Deus deu para a gente chegar até ele. Vou gastar mais um pouquinho aqui, porque isso é lindo demais. Então, quando Abraão parte os animais e faz aliança, estabelece aliança. A partir de agora, eles são sócios. Embora isso incomode, mas quando nós somos sócios, o que é nosso é do sócio, o que é do sócio é nosso. Se a gente não faz o documento, o sócio leva tudo às vezes. Mas quando nós estamos numa sociedade, é igual marido e mulher. Com minha esposa, por exemplo, nós estamos numa sociedade. Ela fala, o que é teu é nosso, o que é meu é meu. Minha esposa é maravilhosa em termos de sociedade. Então eu compro, e você comprou com o nosso dinheiro. Quando eu vou pagar, paga com o teu dinheiro. Tem essas coisas. Os filhos, quando está tudo bem, falam, meus filhos. Quando dão problema, aos teus filhos. Você precisa ver os teus filhos. Mas é mais ou menos isso. Então, quando Abraão faz isso, é uma espécie de sociedade. Só que aí tudo bem, estabeleceu aliança. Então Deus falou, eu vou te dar filho. Aí é um milagre. São velhinhos. E Deus dá o filho da aliança, que é Isaac. Mas agora começa a parte mais importante da sociedade. Abraão tem que matar o filho. Porque Deus sabe que vai ter que matar um inocente por causa do pecado do homem. Então Deus precisa mandar um inocente. Mas o filho de Abraão não é inocente. Ele já nasceu contaminado pelo pecado. Mas na sociedade, na legalidade, se Abraão entregar, Deus vai ser obrigado a entregar. Então o que Deus faz? Abraão mata Isaac. E Abraão mata Isaac. Abraão não precisa matar de fato, mas mata de direito. Quem trabalha, quem conhece leis, sabe disso. É a intenção. E principalmente aos olhos de Deus, como Jesus explica. Odiou, já matou. Desejou, já adulterou. Então quando Abraão vai matar Isaac, Abraão decide matar o filho. Ele vai para matar. E Deus fala, basta, não precisa. E ali tinha um cordeiro preparado. A partir daquele momento, Deus era obrigado a matar o filho. Porque Abraão deu, Deus tinha que dar o filho. Uma das coisas que eu aprendi na cultura judaica linda do shofar, é que a Bíblia diz que o animalzinho estava preso pelo chifre em arbustos. E Abraão pegou para substituir o filho. E aquele animal foi assado. Só sobrou o chifre. E no ato de Abraão levantar o chifre para o céu, ele estava dizendo, eu já entreguei o meu sacrifício, envia o teu agora. Podemos aplaudir Jesus? É por isso que João Batista, quando aparece Jesus, ele fala, Deus está pagando a sua dívida agora. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali fechou a legalidade. Abraão, que representava a humanidade em aliança com Deus, fez a parte dele. Quando Deus envia Jesus, ele envia em qualquer momento? Não. Gálatas 4:4. Chegando à plenitude dos tempos, ou seja, a hora certa, Deus envia o seu filho nascido debaixo da Torá, ou seja, dentro das regras da lei de Deus, debaixo da Torá, nascido de mulher, bem explicadinho. Ele não veio como anjo, porque anjo não pode fazer nada nesse sentido. Ele tinha que ter carne, ele tinha que ter 46 cromossomos. No caso dele, ele não tinha 46 cromossomos, tinha 46 cromossantos. Porque não era 23 da mulher e 23 do marido, eram todos do Espírito Santo. Mas ele era carne, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia tentação, ele tinha que ser tentado. E ele foi tentado em tudo. Tá bom, ele segurou porque ele era Deus. Ele não era Deus não, ali ele era homem. Senão não funcionaria. Ele foi tentado. Aliás, o Espírito Santo pegou Jesus e levou para ser tentado. Misericórdia. Ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia. E não pecou. Porque se ele peca, ele não pode fazer o projeto. Por isso que ele intercede por nós.
porque ele sabe o peso da tentação. Eu costumo dizer que o melhor médico é aquele que foi doente primeiro daquele negócio. Vocês perceberam que as pessoas normalmente elas criam uma ONG, criança perdida, a família perde e depois sofre tanto, ela cria uma ONG para ajudar as pessoas, porque ela compreende a dor de um pai, de uma mãe que perdeu uma criança. Alguém que na família morreu com uma determinada enfermidade, alguém se levanta para cuidar daquilo, porque a pessoa que sofreu drama sabe a dor do drama do outro. Por isso que Jesus intercede por nós. O diabo, a Bíblia diz que o diabo é o acusador dia e noite. Ele está lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Dia e noite, a Bíblia diz. E Jesus está dia e noite. Não, eu já paguei o pecado por ele. Eu já paguei o preço do pecado. Eu já paguei o pecado. Ele é o nosso intercessor. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor. Então eu começo o livro dizendo isso, explicando isso. Este é o projeto de Deus, é um projeto chamado Israel, visando nos atingir. Mas tem que começar com alguém. E ele começa com Israel. Israel vai ser esse povo que vai gerar Jesus. Povo perdido também, totalmente perdido. Só não acabou de vez por causa das promessas. Isaías, por exemplo, Isaías 6. Quando Isaías vai ao templo, a nação está abalada, morreu o rei Uzias. Rei Uzias é o rei que eu mais admiro, mais que Salomão. Adolescente, com 16 anos, começou a governar Judá, estabeleceu, inventou instrumentos agrícolas, fez a defesa de Judá, grande exército, governou por 52 anos. Lembra de uma frase que eu falei ontem? Não importa como nós começamos, importa como nós terminamos. Já um homem com 68 anos, amado de Deus, maravilhoso, 5 anos mais do que eu, começou adolescente. Um dia, foi fazer o que Deus não mandou ele fazer. Pegou os incensários, quis fazer o que era dos sacerdotes. E quando os sacerdotes viram, repreenderam, ele nem reclamou. Ele só fez cara feia, diz a Bíblia. Rosto mudou, na hora apareceu a lepra. E ele sozinho já foi lá para fora da cidade, para o lugar dos leprosos. Uma nação sem rei naquela época era uma nação vulnerável. Porque é a presença do rei que segura. É a presença do rei. E também aconteceu um terremoto, que é registrado em Amós capítulo 1, versículo 1. Houve um terremoto no tempo de Uzias. Então a nação estava abalada. E Isaías entra no templo e viu Deus. Ele viu Jesus. A única maneira de ver Deus é ver Jesus. Jesus é a expressa imagem do Pai. Uma vez eu fiquei revoltado no seminário quando alguém falou, tem gente que pensa que lá no céu vai ver Deus, vai ver o Espírito Santo, vai ver só Jesus. E eu não gostei da maneira arrogante que aquele rapaz falou, mas depois eu falei, ele tem razão. Eu só vou conseguir ver Deus em Jesus. Jesus é a expressa imagem. Quando Jesus aparecia no Velho Testamento, era uma teofania, era uma aparição de Deus. Porque lá em João vai dizer, Isaías quando viu Jesus. Então quem Isaías viu? Foi Jesus. Então eu entrei no templo e vi o Senhor no alto e sublime trono. Seu manto cobria todo o tabernáculo. Serafins com 6 asas. Declarava o santo, santo, santo. É interessante essa passagem porque tem só uma pessoa no templo, só Isaías. Por isso que eu falo que Deus tem senso de humor. E é bom que Deus tenha senso de humor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É bom deixar Deus feliz. E Deus faz um apelo. Isaías está ali, envergonhado. Vou morrer, eu vi Deus, eu vou morrer. Eu estou no meio de um povo impuro, de lábios impuros, e eu estou vendo o Rei da Glória. Aí Deus manda o anjo vem, pega lá no altar, com a tenaz, pega uma brasa, queima a boca de Isaías e purifica.
está purificado, está apto, está pronto. Por que ele estava pronto? Porque ele reconheceu o pecado. Nunca você vai estar pronto sem o arrependimento. Bom, já que está pronto, está ali no templo, Deus prega um sermão. Os batistas amam aquele sermão. Naquele tempo de missões mundiais, ou missões nacionais, ou missões estaduais. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Normalmente a gente como batista parava nesse versículo 8. Aí vinha aquele monte de gente à frente, eu quero ir para o campo missionário, eu quero ir para o campo... Aí o pastor olhava os mais problemáticos e mandava para bem longe. Brincadeira. Então, mas as nossas peças terminavam... Mandava com passagem só de ida. Vai, meu irmão, vai ser bênção lá no Afeganistão. Vai trabalhar no meio dos índios canibais. Deus te chama para lá. Vai levar o pão de Jesus no teu corpo para eles te comerem. Brincadeira. Então, a gente parava no verso 8. Quando Deus falava, quem há de ir por nós? A quem enviarei? A gente para, só que os versículos continuam. Evidentemente, Deus fez um apelo, só tinha Isaías. Ele olhou para trás, olhou. Eu. Eis-me aqui. Parece que eu estou vendo a cena de Isaías, aquela consagração. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí ele faz a segunda pergunta. Até quando, Senhor? Isso aí todo pastor devia meditar nessa pergunta de Isaías e na resposta de Deus. Diga, todo pastor, todo apóstolo, todo obreiro, todo seminarista deveria pensar nessa pergunta. Até quando, Senhor? E Deus falou para ele, você vai pregar e ninguém vai ouvir. Ninguém vai se interessar, nem a 10ª parte. Só vai sobrar o toco de Jessé. Que ânimo! Que ânimo! Ninguém vai te ouvir, porque esse povo é duro, esse povo é obstinado. Esse povo me honra com a boca, mas não me honra com o coração. Eu me prendo muito nesse texto, porque um dia eu quis entender porque Jesus pregou por parábolas, para as pessoas não se converterem, para elas irem para o inferno. Eu falei, meu Deus, Jesus vai pregar salvação. Como é que ele vai pregar para as pessoas não entenderem? Porque em Mateus capítulo 13, os discípulos perguntaram, Senhor, por que o Senhor prega por parábolas? Para eles não entenderem, para eles não se converterem, para eles não serem salvos, para se cumprir o que eu falei por Isaías, que esse povo me honra com a boca, não me honra com o coração. Falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas aí eu tive que avançar mais, porque eu precisava entender mais. Aí eu vim entender, dentro do contexto, quando Mateus 12, Jesus se apresenta como Messias, faz milagres, as pessoas falam, ele faz milagre pelo poder de Baal-Zebub, pelo poder de Beelzebu. E Jesus responde, todo pecado contra o Pai será perdoado, todo pecado contra o Filho será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. Lembra que eu disse para vocês ontem que Deus é um Deus presente? Não tem 730 anos antes de Jesus, é um presente, é um povo. Então, observem só, todo o povo estava liquidado. O segredo é o toco, tudo vivia em função do toco de Jessé. O toco de Jessé tem um nome. Como é o nome do toco de Jessé? Diga com coragem, qual é o nome do toco de Jessé? Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, ele é a descendência, ele é a descendência de Davi, ele é o toco de Jessé. Tudo era em função de Jesus, o descendente. Então, toda essa formação do povo, toda essa orientação, Deus estava fazendo um Israel. Eu tenho que entrar nas festas, né? Eu estou na introdução, mas eu chego lá, vou tentar. Que agora eu saí, agora para voltar vou ter que arrumar um caminho de volta. Eu fui tão longe, mas eu chego de volta na festa. Qualquer coisa tem de noite. Vocês vêm aqui de noite? Aleluia, eu também venho. Aleluia, glória a Deus. 6 horas ou 6h30? Diga ao seu vizinho, 6 horas ou 6h30? Chega às 6h15. Chega às 6h15. Então Deus tem um povo chamado Israel. Diga, só Israel vai ser salvo. Só Israel vai ser salvo. Jesus vai se casar com Jerusalém. Não há um versículo na Bíblia que fala que Jesus vai casar com a igreja. Jesus vai casar com Jerusalém.
Isaías 62, de 1 a 7, diz assim: Jerusalém, você não vai ser descasada. Jerusalém, nunca mais vão te chamar desprezada. Jerusalém, nunca vão te chamar mais não amada, porque eu vou me casar com você. E é Jesus ali. E Jesus não é bígamo. Jesus vai ter só uma mulher, porque a Bíblia fala que é para ter só uma mulher. Jesus vai casar com Jerusalém. Deixa eu consertar logo isso, dado eu esquecer de entrar no outro assunto, e vocês pensarem que perderam a salvação. E hoje à noite eu não vou fazer apelo para se perder a salvação hoje, então vou ter que consertar esse negócio. A Jerusalém que Jesus vai se casar é a igreja. Então, Apocalipse fala que ela vai descer do céu, a nova Jerusalém. Aquela nova Jerusalém que vai descer do céu e vai ficar em cima da Jerusalém, que nós vamos juntos o ano que vem, em outubro, na festa dos tabernáculos. Não é uma Jerusalém de pedra, embora seja medida, como diz a Bíblia, é medido, mas ali é a noiva. Ele vem com a noiva, que vai se chamar Jerusalém ou Nova Jerusalém. Eu estou fazendo isso para que a tua mente comece a expandir e a entender como é que Deus vê o seu povo. O seu povo se chama Israel. O ajuntamento que nós chamamos igreja é uma palavra grega, porque quando foi estabelecida a nova aliança, a língua fluente, como se fosse hoje, não seria igreja. Que a língua fluente hoje, a língua internacional, é o inglês. Teria outro nome, mas a língua era a inglesa. A grega. Embora eles não falassem, a língua do povo de Deus era o aramaico, não era nem o hebraico. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso não é grego, isso é aramaico. Jesus é judeu. Ele, menino, foi fazer a circuncisão, como todo menino. Ele foi apresentado, ele fez bar mitzvah, ele fez tudo que o judeu faz. Ele fazia todas as festas, até a não bíblica. A Bíblia diz que ele estava na festa de Hanukkah, na festa da dedicação. Ele era um judeu. Quando a mulher tocou, a Bíblia diz chale, porque é a tradução grega. Ela tocou no manto. Ela pegou no tizite, que é o chale de oração. Isso aqui, a mulher que foi curada de hemorragia. As próprias traduções são tendenciosas. Ele era judeu. Agora ele vai falar grego? Mas na hora de escrever, botar igreja. Mas a congregação, a palavra é querrilá, raiz carral, que significa congregação, que significa comunidade, que significa assembleia, que significa igreja. Mas não há problema na cabeça de Deus. Meu povo é o carral ou é eclésia? Não, é o povo dele, o Israel de Deus, o Israel que ele formou. Eu preciso entender Romanos 11. E eu vou botar um gancho aqui muito importante que no livro eu não destaco e que hoje eu tenho um entendimento lúcido, muito claro disso. Quando a Bíblia diz em Romanos 11, todo Israel será salvo. Significa que todo aquele que faz parte do projeto do Israel de Deus vai ser salvo. Não significa esta nação com pecado, sem conversão, que vai se converter todos os judeus. Não, o judeu precisa de salvação como nós. Como é todo Israel? É todo o povo que foi escolhido de todas as nações, que forma o Israel de Deus, que forma a Nova Jerusalém, é que será salvo. Porque mesmo naquele povo rebelde, Deus trouxe o remanescente, que num certo sentido é a igreja. Como assim? Vocês são novinhos, nunca passaram por isso. Mas no meu tempo, Velho Testamento é Velho Testamento, Novo Testamento é o que interessa. Como batista, alguém me falava um negócio, eu dizia prova no Novo Testamento. Prova. Eu era professor de apologética, era professor de história da igreja. Para mim dobrar, não tinha jeito. Para mim dobrar, só o Espírito Santo. E dobrou, graças a Deus, aleluia. Se dependesse de mim, eu estava perdido. Porque a gente tinha o Velho Testamento como Velho Testamento.
E eu não tenho condições de entender a nova aliança sem a velha aliança. A velha aliança me traz luz para eu entender a nova. Por exemplo, eu vejo lá Jesus sendo levado no braço, o bebezinho, e para fugir de Herodes. E a Bíblia diz, para se cumprir a profecia, do Egito eu chamei meu filho. Onde é que está escrito isso? Aí eu vou na concordância, do Egito eu chamei meu filho. E lá no texto da concordância diz, e Deus chamou Israel, mas Israel não obedeceu, e do Egito chamei meu filho. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E a única maneira de eu entender um é lendo o outro. A única maneira de entender o outro é entendendo um. Porque se eu fizer a leitura isolada, Deus está falando com Israel. Deus chamou Israel do Egito, estranho, mas tudo bem. Mas quando eu vejo Jesus lá, séculos depois, eu vou entender que aquela palavra estava sendo lançada à luz lá na frente. Eu só preciso entender a interpretação. Aí sim vou usar algo dos batistas. A regra áurea da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Palmas para Jesus, oh aleluia. Festa dos tabernáculos, daqui a pouquinho. Vamos continuar um pouco mais. Então Deus forma um povo. Quando Deus forma esse povo, Ele vai dar marcas que serão para sempre. E eu tenho que ir devagar para não trazer confusão. Deus vai dizer, eu me relaciono com vocês diferente. Eu quero me encontrar com vocês. Hoje, Deus mora conosco. Emmanuel, Deus está aqui dentro. A gente não acredita, mas Deus está aqui dentro. Fala para o seu vizinho, crê, o Espírito Santo está dentro de você. Fala para ele, creia. Ele não crê não, mas fala assim, creia. Sabe por que saem uns corinhos dizendo assim, abre o rio de Deus, Senhor, abre o rio. O rio está dentro de você. Eu vou correr para a arca, eu vou tocar na arca. Então toque em você mesmo, porque a arca está dentro do teu coração. Eu quero tocar no altar, o altar está aqui. Quando nós chamamos esse lugar de altar, isso aqui não é altar, isso aqui é um bema, é um lugar elevado, não é altar. Ele passa a ser altar no único sentido de que aqui está sendo pregada a palavra de Deus. E porque foi dedicado a Deus. E é daqui que a palavra é proclamada, que passa a ter uma aura, uma shekinah. Mas não em nada disso, porque se esse vidro quebrar, vai ter que comprar outro. Se essa água vazar, vai ter que botar outra. Se desmontar isso, vai ter que fazer outro. E um dia esse tabernáculo vai sair. Mas vai sair o altar de Deus? Vai. E se tiver velho, vai para o lixo. Porque ele vai encher aqui de altares. Olha um altar aqui, levanta a mão. Olha um altar aqui. Olha um tabernáculo aqui. Olha um lugar santo aqui. Olha o lugar da presença aqui. Eu sou morada do Deus vivo. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Nós somos o sacrifício. Nós somos o altar. Nós somos Emmanuel, Deus conosco. Eu sou do tempo que a criança vinha mexer. Não mexe no santo púlpito. Hoje eu continuo querendo que as crianças não mexam no púlpito, mas não é santo púlpito. Porque vai quebrar as coisas que estão ali, vai baratear algo, mas não como eu via no passado. Meu primeiro púlpito, da minha primeira igreja, eu comprei de alguém que tinha mudado. E os irmãos, eram diáconos, foram me ajudar. Eu falei, não, eu quero levar o meu santo púlpito nas minhas costas. E levei nas costas, meu santo. Hoje não levaria mais. Contrataria uma caminhonete, mandaria alguém busca aquele púlpito. Esses dias vai minha esposa, não estou gostando do púlpito, muda esse púlpito, está feio demais. Não, mas deixa assim que eu estou gostando assim, mas ela que é a pastora da igreja, então deixa. Eu só passo por lá. Entende isso. Mais ou menos, né? Eu vou dizer para vocês que é mais ou menos. A gente não entende isso direito. Nós somos católicos romanos evangélicos. Desculpe ofendê-los, mas é. Um colega nosso, muito colega nosso, talvez você não saiba, mas eles vão entender. Pediram o prédio, ele não pôde pagar o aluguel, aumentaram absurdo. Ele pegou o povo e dividiu em 7 casas. Vamos abrir 7 frentes. Pegou uns irmãos, botou um grupo aqui, outro grupo. E os irmãos começaram a procurar igreja.
E os mais fiéis falaram, pastor, se o senhor não alugar uma igreja para nós vamos embora, que a gente está querendo uma igreja. Mas eles são igreja. Eles são igreja. Não, não, aqui é casa, aqui não é igreja. Somos católicos, romanos, evangélicos ou não? Porque a nossa mentalidade é templária ainda. Nós associamos o templo como lugar da presença de Deus. Deus está mais presente na tua casa, às vezes, do que na nossa reunião. Porque o princípio de Deus é família. Tudo vai terminar como família. A família que está no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. No céu tem um pai, tem uma mãe e tem um filho. O Espírito Santo é mãe. Não tem gênero no sentido de masculino e feminino, mas é mãe. É o Espírito Santo que geme, é o Espírito Santo que chora, é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que exorta, é mãe. Então, de repente, se o apóstolo está planejando mexer aqui, nós vamos arrebentar tudo, irmão, não vai ter lugar. Nós vamos ficar reunidos alguns 2 meses nas casas. É perigoso quando voltar, os irmãos forem embora. Por quê? Nós vamos procurar uma igreja. Veja como é a nossa mente. Temos que entender, houve um dia que Deus estava só no prédio. Quando o templo foi feito, ou o tabernáculo, tinha as 3 divisões, está ali, quem não conhece vai olhar. Aquelas 3 portas, chama-se, a porta central, caminho. A porta que já vai para o tabernáculo, verdade. E a outra porta que entra para o Santíssimo dos Santíssimos, vida. Caminho, verdade e a vida. Primeira porta para entrar, caminho. A segunda porta já dentro, verdade. E a porta lá de dentro, onde vinha Deus, era a vida. Foi por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Eu sou as 3 portas. Ele mesmo falou, eu sou a porta. Eu sou o caminho, eu sou a porta, aquela porta que entra, eu sou o caminho. Eu sou aquela outra porta, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O Pai está ali dentro. Então, naquele contexto, Deus só se manifestava lá atrás do véu, no Santo dos Santos. Isso no tabernáculo e isso no templo. Mas um dia o templo tinha que ser destruído, porque não ia ter templo, ia ter um montão de templo. Será que Deus não tinha poder para evitar a destruição do templo no ano 70? Não, o templo tinha que destruir. Aí as pessoas me perguntam, apóstolo, já está tudo pronto em Israel, vão levantar o templo. Eu falei, acho que vão. Apóstolo, já tem os candeeiros? Tem, lá tem o museu do templo. Apóstolo, já tem os véus do templo, vão levantar o templo. E eu fico quieto para não escandalizar, mas eu tenho vontade de falar, e daí? Não me interessa esse templo. Você acha que Jesus vai sentar num templozinho feito pelos melhores arquitetos do mundo, o melhor decorador, o melhor judeu, que tudo que é de melhor judeu, o melhor judeu arquiteto, o melhor pedreiro judeu, o melhor desenhista judeu, o melhor design judeu? Tudo bem, Jesus vai sentar ali que Jesus vai sentar? Não. Porque nós somos o templo. Nós somos a morada do Deus vivo. Quando Jesus tabernaculou, a palavra João diz que Jesus veio e habitou entre nós, tabernaculou. Ele não entrou no tabernáculo, não tinha nem mais tabernáculo. Era templo. Ele entrou em nós, na pessoa do Espírito Santo. Nós somos o tabernáculo. Nós somos o tabernáculo. Estou tentando voltar para o tabernáculo. Nós somos o tabernáculo. Aleluia. Então, quando ele marca as festas, ele vai marcar aquelas festas para mostrar relacionamento. Eu vou me encontrar com vocês 7 vezes por ano. E todas as festas tinham a ver com aquilo que move o mundo, comer. Nós temos que comer. Não muito, mas temos que comer o suficiente para vivermos. Eu vou dar uma pista agora para aquelas pessoas que comem, não abuse do que eu vou dizer. Por favor, não abuse. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as alianças de Deus foram feitas com comida. Todas as alianças. Por quê? Todas as alianças com comida. Aliás, Jesus mesmo fala, eu sou o pão. Quem comer a minha carne vai viver.
Quem beber meu sangue vai viver. Quando ele estabelece a Santa Ceia, que é a última aliança, ele estabelece num ambiente de comida, que é a festa do Pêssar, a Páscoa, onde estão comendo. A gente critica os discípulos, perto de Jesus e dormiu. Nós dormiríamos iguaizinho a eles ou antes, que eles andaram o dia todinho naquele calor, atravessaram tudo, foram comer a Páscoa de noite, na cultura deles beberam vinho, comeram, e depois vão orar lá no Getsemane. Orou mesmo, botou a cara no chão e roncou. Quantas vezes a gente fazia vigília e viu os irmãos orando fervorosamente e não parava, a gente acordava, irmão, acabou, vai para casa. Estava dormindo. Cansados. Os discípulos estavam cansados. Então era um ambiente de comida, de ceia. E aí sim ele fala, desejei muito comer esta Páscoa com vocês, porque é a última. Ele fala, é a última. E ela vai se cumprir no reino. E aí ele pega novamente o pão, o vinho. Esta é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu volte. Tudo é estabelecido na morte dele. Então quando ele fala, está consumado ali na cruz, não é, finalmente acabou essa agonia, graças a Deus. Não, o está consumado é, foi cumprido o propósito. Eu morri, eu estou morrendo, para isso eu vim. Ele como homem sentiu angústia no Getsemane. Getsemane é lugar da prensa, de prensar. Ele foi prensado, igual azeitona. Então lá a própria palavra Getsemane, lugar da prensa, pegava azeitona, botava no tipo de um pote de pedra, botava uma roda, exprimia azeitona. O primeiro sumo da azeitona é primícia, são primícias, é para unção. Bom, mas a azeitona dá para tirar mais dela. Bota a segunda pedra, já tira mais outro azeite, já é para comer. Bota outra pedra, espreme, aí já vem graxa, óleo para a lâmpada. Ali era lugar da prensa. Tudo de Deus tem explicação. Jesus foi para o lugar da prensa. Ele foi esmagado, cumprindo Isaías 53. Ele foi esmagado. Por isso que quando espremeu, saiu sangue. Ele suou sangue. Ali ele estava sendo esmagado no nosso lugar. Antes, como homem, pai, tem outro plano? Tem outra possibilidade? Passa de mim esse cálice. Mas ele mesmo falou um pouquinho antes. Escuta, eu vim para morrer. Eu vou fugir dessa hora? Já me angustio, mas eu tenho que passar por isso. Ali é um homem, sem pecado, mas é um homem, vivendo a humanidade na plenitude. É a própria humanidade recebendo o castigo total. O castigo do Éden vai executar ali. Todo o pecado da humanidade. Eu não quero decepcioná-los, mas existe grande possibilidade de vocês pecarem amanhã, talvez até hoje. Alguns podem estar até pecando agora, me criticando baixinho aí, não sei. Mas todos esses pecados, os futuros, já estão pagos. Naquele momento a humanidade estava quitando, Deus estava quitando. Nós falamos de Lutero ontem. Sabe qual era a crise de Lutero? O Deus justo, a justiça de Deus. Lutero não se conformava. Lutero odiava a Deus. Eu tenho a Bíblia de Lutero, e essa Bíblia de Lutero tem as anotações dele, de 500 anos atrás. Ele odiava a Deus. Ele ia se confessar, contava todos os pecados. Voltava, lembrava de outro e voltava. Lembrava, voltava de outro e voltava. E Lutero se confessava, igual quando você pega avião, e pega aquelas turbulências violentas. A pessoa quando está no avião, pega turbulência violenta, ele conta todos os pecados que ele fez, os que ele não fez, os que ele possivelmente vai fazer, e ele confessa até os pecados do útero. Eu estava no útero da minha mãe, eu chutei, a minha mãe perdoa-me. Porque turbulência você conta tudo. Aquelas turbulências que voa coisa, voa mala, voa tudo. Meu pai, no útero da minha mãe eu fui mal feto, eu chutava, me perdoe. Então Lutero confessava tudo e não adiantava. E ele não se conformava, Deus é carrasco, Deus é carrasco. Mas Deus, diga mais Deus, é Pai, é maravilhoso.
E um dia Deus explicou para Lutero: Lutero, eu preciso fazer justiça. Só que eu joguei toda a minha justiça em cima de Jesus, para que você fosse livre. Lutero diz que quando ele sai dali, ele sabia que ele era outro homem. Romanos 1,17. A justiça de Deus se manifesta de fé em fé. Então Deus executa Jesus. Na hora que ele está executando Jesus, ele está executando Francisco Maia Nicolau. Bota teu nome. Quando a Bíblia diz que na cruz ele pagou a dívida, é como se falasse assim: cadê Edson Valentim? E Jesus está aqui. Cadê Gisele? Está aqui. Cadê o Nicolau? Está aqui. Ele pega toda a nossa dívida. E ali na cruz do Calvário, a humanidade morre todinha na pessoa do justo Jesus. Então a festa dos tabernáculos, cada festa, ela tinha um propósito. Festa da Páscoa, saída do Egito. Comemore a saída do Egito que eu terei com vocês. Mate o cordeiro, faz a comida, refeição, pega um cordeiro sem defeito. Gente, já que vai matar, por que não mata o bichinho com defeito? A lógica do raciocínio grego. Você pega o animal no 10º dia, leva para o sacerdote, ele vai examinar, vê o focinhozinho, vê as patinhas, vê se ele está bonzinho, inteirinho, perfeitinho. Se estiver perfeitinho, mata. Diga, só serve o cordeiro perfeito para matar. Se for perfeito, é para matar. Escolha no 10º dia e mate no 14º. Jesus, a Bíblia diz que ele entra no 10º dia da festa da Páscoa em Jerusalém. Ele entra pela porta das ovelhas. O que é porta das ovelhas? É o portão onde as pessoas levavam as ovelhas para os sacerdotes verificarem se estava apta para morrer. Amém? Pilatos olhou para Jesus e disse: ele não tem defeito. As pessoas procuraram Jesus e não tinha defeito. Se ele não tinha defeito, ele estava apto para morrer. E no 14º dia, ele morre. Naquela festa lá no passado, Deus colocou isso. E na hora da redenção, Jesus cumpre a festa perfeita. A festa das primícias, os primeiros grãos, as primícias. A Bíblia diz que Jesus representa as primícias dos que dormem. Quando Jesus ressuscitou, teve uma tropa que aproveitou o gancho e ressuscitou também, diz a Bíblia. E apresentaram no meio para suas mulheres em Jerusalém. Jesus representa as primícias dos que dormem. A festa da Páscoa é o pão sem fermento. A Bíblia diz que Jesus é o pão sem fermento. Meu Deus, tudo ali tinha um símbolo profético, memorial e um sinal profético. Pentecostes, 50 dias. Eu gosto desses 50 dias. Até porque é o 50º, é o primeiro depois do 7 vezes 7. Se eu já amo 7, multiplica 7 por 7. 7 vezes 7 dá 49. No ano seguinte é o jubileu, é o 50º. É capaz que eu compre um Fiat, Samuel. O Cinquecento lá, só por causa disso ainda. Mas a mãe disse: não compra, porque você não gosta, depois passa para mim. Eu não vou ganhar nesse carrinho não. Porque tudo que eu compro eu dou para ela. Então quando eu vou comprar um carro, ela fala: escolhe bem, porque eu não vou querer não. Não vem querer passar para mim não, que você não... Mas o 50 é legal. Se der tempo nessa manhã eu falo, se não der tempo de noite, se não der tempo depois eu volto. Em nome de Jesus. Então, cada festa, quando chega Pentecostes, primeiro comemoração de Pentecostes é a Torá que é dada no Sinai. Diga, a Torá, o povo está saindo do Egito, comemora a Páscoa. Deus fala, este é o primeiro dos anos. Comemora a Páscoa. Páscoa é saída. Embora a palavra Páscoa é peça, passar por cima. O anjo da morte passou por cima. Interessante, vocês sabem disso, né?
O que eles passaram? Passaram o sangue do cordeiro nas batentes e nas vergas, de madeira. Aquele batente, aquela verga representa a cruz. E o sangue de Jesus. E o anjo da morte passa por cima, passou por cima, não matou os primogênitos dos judeus. 50 dias depois eles estão lá no Sinai, quando desce do céu a palavra de Deus, a Torá. Quando a igreja nasce, ou a nova aliança é estabelecida, que é melhor colocar assim, em Pentecostes, desce o Espírito. 50 dias depois. Da mesma maneira que a Páscoa no deserto é a saída, a igreja comemora a Páscoa, Jesus morre, que ele é o Cordeiro Pascal. 50 dias depois é a festa de Pentecostes, que desce a palavra de Deus, que é o próprio Deus do céu, desce o Espírito Santo. Se a Torá é Deus, se a Torá é a própria palavra de Deus, o Espírito Santo vai ser o Deus residente. Porque Jesus foi para o céu e vai ficar lá. Quando eu falo que Jesus mora no meu coração, é na pessoa do Espírito Santo, que Jesus não mora aqui, ele não cabe aqui, ele está lá no trono. Por isso que Jesus fala, eu tenho que ir para enviar o outro. Aquela palavra outro consolador é outro igual a mim. Não é isso? Então ele vai para o céu, Jesus está no céu, tem um homem andando lá no céu. Tem um homem andando no céu. Isso foi um rebuliço. Hebreus 1 diz que quando ele entrou lá, os anjos, o que esse homem está fazendo aqui? Entrou um homem no céu. E Deus falou, adore. Adore. Então Jesus foi levar o sacrifício, o sangue. E entrou um homem no céu. E ele foi para o céu. Porque tudo com Deus é na legalidade. Jesus está num lugar só. Ele está em todos os lugares, na pessoa do Espírito Santo. Foi por isso que ele falou, eu preciso ir. Eu preciso ir. Porque se eu for, eu mando para vocês outro, o Espírito Santo. Imagine na cabeça do diabo. Quando Jesus morreu, o diabo pensou que ganhou. Aquela nuvem escura, não há registro na história que houve um eclipse total neste ano. E tudo está registrado. Aquela nuvem escura ali eram demônios. Porque a palavra diz, Colossenses, que Jesus expôs os demônios, principados e potestades à vergonha, quando triunfou sobre eles na cruz. Aquilo que seria a festa do inferno, matamos agora o Filho, matamos o Filho de Deus, era o golpe de Deus para destruir Satanás. Tem um pastor amigo nosso que ele prega lindo sobre isso. Ele fala a entrada de Jesus no inferno. Mas eu não sei fazer como ele, mas eu já ouvi ele falar, eu peço para ele pregar quando a gente faz os congressos juntos, e ele fala, Jesus era cordeiro, e os demônios estavam no inferno, e Jesus entra no inferno, e eles pensam que vai entrar lá um cordeiro, só que lá entra o leão, e ele prega grosso, ele é descendente de alemão, tem um vozeirão, e entra o cordeiro do inferno, e os demônios, meu Deus, meu Deus, aí Jesus fala, a chave da morte. Oh, aleluia. Aquele que por diabo era uma festa, foi a sua destruição. Jesus toma a chave da morte. E ele volta e diz, agora você tem autoridade no meu nome. Todos expulsarão demônios, pisarão em serpente, nada vai acontecer. E se por um acaso ficou alguma esperança na cabeça do diabo, tudo bem, ele morreu, vai para o céu. E vai para cá, para lá, sai daqui. De repente ele percebe que apareceram 3.000 Jesus. Depois apareceram mais 5.000 Jesus. Depois a Bíblia diz que em Jerusalém havia dezenas de milhares convertidos. Porque cada um de nós é Jesus Cristo. Nós somos Jesus. E quanto mais esparramamos na terra, mais enche de Jesus. Nós somos cristãos, nós caminhamos na unção de Jesus. Eu sei que você não está acreditando, mas eu vou tentar fundamentar na palavra. A palavra diz, Jesus fala em João 20, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio vocês. Existe uma versão amplificada que diz assim,
Da mesma maneira que o Pai me enviou em missão permanente, pela qual eu ainda sou responsável, eu envio vocês. Melhorou? Um pouquinho mais de fundamento. A palavra diz em 1 de João que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Digo, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Não estou ouvindo. Quem é o Filho de Deus? Vocês estão com fome. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Só que ele ressuscita e fala isso. Da mesma maneira que o Pai me enviou em missão permanente, que não termina, pela qual eu ainda sou responsável, eu envio vocês. Quem hoje desfaz as obras do diabo no planeta? Fale com coragem. Assuma. Eu. Vocês aplaudam o Senhor. Deixa eu ver onde eu estava. Pentecostes. Interessante que de Pentecostes até Tabernáculos demora. As festas vêm vindo. A primeira festa é marcada Páscoa, depois vem as chuvas para gerar primícias. Tabernáculos é a última chuva para a grande colheita. Muito bem. O judeu está com o calendário agrícola e realizando as festas, que são festas e encontros. Deus se encontra na festa. Então Deus fala, a palavra diz em Deuteronômio 16, de 16 em diante, que pelo menos 3 vezes por ano venham todos e não venham de mãos vazias. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. São 3 festas que sintetizam as 7. Todo o foco de Deus é na última. Mas para chegar na última tem que dar o start, tem que começar. A Páscoa é a primeira, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Todas as vezes que a Bíblia vai falar da volta de Jesus, ela fala da primeira e da última chuva. Da primeira e da última chuva. O que isso tem a ver para a gente? Se eu não entender a festa, não tem nada a ver. Eu preciso entender a primeira e a última chuva. A única razão de eu acreditar que vai ter um avivamento diante desse quadro de apostasia, que a maioria desses crentes, que a gente chama de crente, não vão para o céu, vão para o inferno mesmo, se não se arrependerem. Para a gente acreditar que vai acontecer uma grande colheita, só porque eu creio na última chuva. Porque a Bíblia só fala do fim com a última chuva. Oséias 6, de 1 a 3, por exemplo, Oséias 6 fala: Ele fez a ferida, Ele vai curar. Ele derrubou, Ele nos levantará. Depois de 2 dias que nós estivermos prostrados, no terceiro Ele nos levantará. E aí, apóstolo Nicolau, o que está falando do fim? Calma, o verso 3. Prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa. Ele virá como chuva serôdia. Tiago 5, versos 7 e 8. Irmãos, sede pacientes. O lavrador espera o precioso fruto da terra. O lavrador é Deus e o fruto somos nós. Ele espera a primeira e a última chuva. A primeira chuva é a temporã, onde tem as primícias. E a última chuva é a chuva de Tabernáculos. Por que Deus pede principalmente para Tabernáculos, para você trazer, como nós lemos agora, traga o melhor grão, traga a melhor oferta, festeje por 7 dias. Você hoje à noite venha com a melhor oferta possível. Amém? 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 Deus não come grão. Por que Deus queria a maior oferta? Por que Deus queria o melhor? Vocês vão pegar o melhor e trazer. Por quê? Diga ao seu vizinho, por quê? Por quê?
Por quê? Por quê? Nenê, por quê? Porque era o encontro com Deus. Havia um manto de bênção. Era a última chuva. Era a última colheita. É o fim do ano. Quando você traz a melhor colheita, você já está preparando a colheita do ano que vem. Porque semeadura e colheita é uma lei universal de Deus, sem condições de fé. O ímpio, se plantar, ele colhe. Qualquer pessoa que plantar, colhe. Você planta o que você quiser, mas você é obrigado a colher o que você plantou. Você planta vento, você colhe tempestade. Você planta briga, você vai para a cadeia. Você planta violência, gera violência. Agora, diante de Deus, o povo de Deus vem com alegria. Por que o povo vinha com alegria? A palavra está falando, dança, pula por 7 dias, se alegrem, porque fez uma colheita maravilhosa. Porque tudo gira no alimento. A grande colheita. Agora você pega dessa oferta maravilhosa, traz o melhor, porque é legalidade. Você vai plantar a melhor semente e vai colher o melhor fruto, porque logo em seguida vai começar o ciclo do ano de novo. Entendeu isso? Quem foi abençoado este ano? Quem não foi, é uma oportunidade para plantar, porque só colhe quem planta. E quem foi, quer a porção dobrada. Para nós, o tema que Deus nos deu para o ano que vem é 2014, porção dobrada. Dupla honra, dupla herança. Falei, meu Deus, então tem que botar dupla semente. Eu quero dobrado. Mas não vai cair dobrado do céu. Deus manda dobrado, triplicado, quadruplicado, não, não é assim que funciona. Se eu creio que Deus está dizendo, olha, tudo que foi roubado volta em dobro. Zacarias 9,12, voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, porque a partir de hoje eu vou te dar tudo em dobro. Eu estava pregando em Fortaleza, li esse texto e disse, amém, o apóstolo vai voltar ano que vem. Calma, não é isso, veja que estava, volta à fortaleza. O que é fortaleza? É uma posição em Deus. Primeira fortaleza é a tua casa, é a tua mulher e o teu filho, teu marido. Segunda fortaleza é a igreja local. Eu faço parte da igreja, e na localidade nenhuma, eu sou da igreja de Jesus. Então você não é de igreja nenhuma, porque a igreja foi deixada para nós treinarmos. Sou apaixonado por tecnologia. Nunca a tecnologia vai substituir a igreja. Pode ter culto, internet, pode ter várias reuniões, pode ter tudo. Holograma, você fazia assim, baixar o pastor, irmão, pode ter tudo. Mas não vai funcionar, porque na hora do holograma você vai passar a mão e vai atravessar. E a igreja precisa disso aqui, ó. Isso aqui é a igreja, ó. Rosto com rosto. Esse toque, essa ministração. Porque a hora que eu boto a mão numa pessoa, é Deus quem está colocando a mão. A hora que você coloca a mão, é Deus quem está colocando. Porque o Espírito Santo está em você. E a unção é transferível. Aplauda o Senhor. Então, cada festa aponta algo. E todas as festas se cumpriram em Jesus, até tabernáculos, porque Ele tabernaculou conosco. Mas ela não está completa. As festas são de 8 dias. Então essa colheita final não aconteceu. Por isso que há uma unção especial na festa dos tabernáculos. Mandamento? Não. Para nós não. Devemos fazer? Sim. Fique em pé um pouquinho. Mexa as pernas. Meio tempo agora. Aleluia. Diga aleluia, glória a Deus. Mexa com seus ossos. Aleluia. Dá um forte aplauso ao Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Pode sentar, queridos. Estava em Paranaguá. Primeira vez que eu passei ali. À noite fui até 10 e pouco. O pessoal queria me bater. O pessoal me levaram para comer. O senhor não podia fazer isso? O que foi, meu irmão? O senhor não falou nada. Você veio de longe, não falou nada. Eu falei, meu irmão,
É para falar. Falei, tá bom, eu vou até 1 da manhã. Bom horário. O outro irmão veio aqui até 1. Falei, não, eu não tenho bala na agulha para isso não, meu irmão. Aí no outro dia eu fui até meio-dia e pouco. Falei assim, agora estou enjoado. Aleluia. A colheita final, Tabernáculos fala da colheita final, fala do sete total, fala da bênção de Yahvé. A sétima festa fala de complemento. Sétima festa é a colheita final, colheita abundante. A sétima parábola de Mateus 13 é a pescaria final. A sétima igreja, a igreja de Laodiceia, fala do tempo do julgamento de Deus. O sétimo dia, Shabat, tem a força profética da eternidade. Eu disse que ia falar do sábado, vou falar bem rápido. O sábado é um mistério. Onde eu passo, porque eu falo de Israel, pastor, temos que guardar o sábado, sim ou não? E aquela perguntinha que incomoda. E aí eu sei que eu vou escandalizar. Eu falo, não e sim. Nós não somos obrigados. Aliás, vocês que são gentios não são obrigados. Brincadeira. Nós não somos obrigados. Porque quando chega Atos, um assunto puxa outro, é problemático, mas eu vou ter que ir lá. A igreja nasce judaica. Os 3.000 convertidos, se alguém precisar ir embora, pode ir, eu abençoo, mas eu vou ter que ir até o fim. Tem 3.000 convertidos, só judeus. 5.000 convertidos, só judeus. Depois Atos diz, em Jerusalém havia dezenas de milhares de judeus. Segura o raciocínio. Só tem judeu. Aquela tropa toda não comia carne de porco. Não comia cação pintado na brasa. Não comia peixe com pele. Guardava o sábado. Eles seguiam a Bíblia que eles tinham, que era a Torá. Não tinha Novo Testamento. A primeira carta vai ser escrita no ano 48 ou 50. O que nós temos como Novo Testamento, isso foi sendo formado depois pelos apóstolos. Quem teve luz foi Shaul Hachalia, foi Paulo o enviado, Paulo o emissário, Paulo o apóstolo. Nem Pedro sabia, ninguém sabia o que fazer. Era uma igreja judaica, eram os judeus. Ele veio para os judeus, primeiro para o judeu. Tudo bem? Então, comer carne de porco, não comer carne de porco, não é que santificava. Quando Deus dá a dieta da alimentação, é para o bem da pessoa, porque a carne de porco produzia enfermidade, aquele negócio que vai para o cérebro terrível. Peixe com pele não deixa sair a impureza, fica tudo acumulado naquela gordura. Esse é o problema da gordura. Porque a gordura é gostosa, mas tem que só cheirar, tem que queimar. Eu falo que Deus adora uma picanha, porque ele não come a gordura, ele só sente o cheiro. Você bota aquele cheiro e sabe aquele cheiro gostoso. Por isso que Deus pedia para ele, queima a gordura. Para mim, o sacerdote comia depois que a gordura estava derretida. Então vocês entendem por que Deus fala da dieta? Deus não quer tirar o prazer, Ele quer te dar prazer. Ele quer você saudável. A igreja está tranquila, guarda o sábado, começam a guardar o primeiro dia da semana porque Jesus ressuscitou, mas todos os costumes são judaicos, não tem gentio, não tem nenhum de vocês lá. Para entrar o primeiro, foi um parto a ferro, a fórceps. Jesus tinha dito, vai para Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ninguém vai. Ele morre, ressuscita, aparece para os discípulos. Mateus 28, olha, vocês agora têm autoridade, vão agora, Jerusalém, Judéia e até os confins da terra, depois eu volto. Ninguém vai. Ninguém vai, ninguém consegue, porque a estrutura era Israel, era ali. Eu gosto muito da conversão de Cornélio. Cornélio era o centurião romano.
Eu aprendi muito com Cornélio. Primeiro que eu falava assim, para visitante, na minha hipocrisia, os visitantes não precisam ofertar. Hipocrisia. Porque é para ofertar, porque Deus abençoa o ofertante. A Bíblia diz que Cornélio contribuía e orava, e isso subiu aos olhos de Deus. Então, se você impedir do visitante contribuir, às vezes é a chance de Deus estar trabalhando no coração dele. Porque a hora que a pessoa bota a mão no bolso, é um sinal de conversão. Porque o bolso é a última coisa que se converte no indivíduo. A hora que o teu bolso se converter, já é um sinal que você vai para o céu. Pense nisso nesta manhã. Existem umas ilustrações. Hoje ninguém anda mais com dinheiro, mas no tempo que andava com dinheiro no bolso, que as pessoas botavam no bolso escorpiões, para não enfiar a mão no bolso de jeito nenhum. Bom, a Bíblia diz que Cornélio, romano, judeu, odiava romano. Porque o romano pisava. E Cornélio ajudava, fazia atos de caridade e orava. E Deus quer salvar Cornélio. Pedro está lá em Jope, onde nós iremos ano que vem. Quem for comigo na minha caravana, vai lá em Jope, vai lá na rua direita, esperando o almoço. O anjo vem falar com Cornélio. Olha a prova que anjo não pode pregar. O anjo podia falar para Cornélio: Cornélio, crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas o anjo não pode pregar. Então o anjo trouxe um GPS. Olha, Pedro, Cornélio, você pega esse GPS aqui, você programa, pega o Waze que é melhor. Já tinha lá o sistema 3G, 4G, 5G, que era do céu. Você vai na rua chamada direita, vai na casa desse irmão curtidor, procura um homem chamado Pedro, ele vai falar o que você precisa fazer. Como é sério. Por isso que a palavra diz em Pedro que os anjos prescrutam. Eles não podem pregar. Eles são ministros para nos ajudar. Então Cornélio recebe o comando e manda buscar Pedro. Pedro está ali elocubrando. O que eles estão preparando? Provavelmente eu sou Pedro. Deve estar saindo uma picanha especial. Mas aí desce o lençol do céu com jacaré, com tudo. De animais não é imundos, animais impuros, animais não próprios para alimentação. E a voz do céu: mata e come. Se fosse no dia de hoje, Pedro falava: está amarrado em nome de Jesus. Mas ele não tinha pego esse vício nosso ainda. Falou: não vou botar na minha boca coisa imunda, impura. Não chame impuro o que eu santifiquei. Desce o lençol de novo. Desceu o menu, cardápio. Pedro escolhe aí um jacaré e tal. Não, 3 vezes. Revelação aberta, sim ou não? Já imaginou você deitado lá na sacada e descer aquele lençolzão, aquela voz do céu: come, não come, come, não come, come! O Deus está falando com ele. Já teve uma revelação aberta lá com Cornélio. Um anjo apareceu. Tem uma revelação com Pedro. Nisso, alguém aparece na porta. Não toca a campainha porque não tinha campainha. Bate palmas. Sei lá. Procurando Pedro. Sou eu. E Pedro segue. Deus falou com Pedro. Gente, quando Deus fala, gente, acabou. Você tem que citar os Lusíadas. Cessa tudo quanto a Santa Musa canta, que um valor mais alto se levanta. Ou se Deus falou, não se questiona. Se Deus mandar você sair rastejando, Pedro escutou Deus. Já tinha escutado Jesus mandar ir para todo mundo. Pedro chega na casa de Cornélio com aquela educação típica de um pescador. Olha, você sabe que a gente não pode entrar em casa de... E ali Deus salva e batiza a família. Pedro levou 6 pessoas. Por que Pedro levou 6 pessoas? Porque a Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece todo o conselho. Mas Pedro não era bobo. Ele sabia que a comissão de ética da Convenção Batista Brasileira de Jerusalém, a hora que soubesse que ele foi na casa de um gentil, ia em cima dele. E foi. Você sabe que nós, judeus, não podemos comer com gentil. Mas eles fizeram tudo. O Senhor fez com eles o que fez com a gente. Aí, Atos 15, o meio-irmão de Jesus, Tiago, que era bem legalista, ele fala: agora eu entendo o que foi profetizado, que Deus está levantando o tabernáculo caído de Davi,
como ele falou pelos profetas, e esse tabernáculo caído é judeu e gentil formando um novo povo. E o que a gente faz com eles? Nada. Só orienta que eles não comam carne sufocada, orienta a não ter imoralidade sexual e não comer sangue. Só. E a gente que é judeu? O judeu tem Moisés, que é lido em todos os sábados na sinagoga. Para mim, eu sou obrigado a guardar o sábado? Não. Agora, o sábado é o 7º dia. Deus descansou no 7º dia. Deus não cansa. Deus é Deus. Como é que ele descansou? Hebreus, capítulo 4, de 5 a 11. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu sábado, no meu shabat e no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, no sábado, ou no shabat, ou no descanso, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciado as boas novas, o evangelho, gospel. De novo, determina, certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta ainda um sábado, um descanso, um shabat, um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar no sábado, no shabat, naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o exemplo de desobediência. O sábado é uma posição espiritual. Sábado é o milênio vai ser o descanso de todos nós, é o 7º milênio, é o shabat do descanso. Esse sábado semanal é uma sombra, nós não conseguimos guardar, primeiro não há uma obrigação, mas há um princípio, mas nós temos que trabalhar uma série de coisas, mas dentro de nós há um clamor por esse sábado. Quando eu era menino, católico, sabia nada de Israel, eu dizia, não vejo a hora chegar o sábado. Eu gosto mais do sábado do que do domingo. De onde eu tirei isso? Bom, eu como sou judeu, deve ter sido das minhas origens. Mas se eu fico imaginando, vocês já viram o casamento dia de domingo? Tem, um ou outro. Por que a noiva e o noivo se casam no sábado? Quando a Bíblia fala que viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, ele ia fazer uma noiva, não está falando de Adão e Eva. Ali já no projeto eterno está falando de Jesus Cristo. Farei uma noiva para o meu filho. Quando Paulo fala sobre o casamento em Efésios capítulo 5, falando que o marido representa Cristo, a moça, a igreja, todo casamento que eu faço, eu falo para o rapaz, camarada, você agora é Cristo, e a tua mulher é a igreja. Você é responsável pela realização da tua mulher. O homem é responsável pela realização da mulher, intelectual, emocional, sexual, tudo. O homem é obrigado diante de Deus a fazer a sua mulher uma vencedora. O homem que critica a mulher, dá um tiro no pé, porque ele está falando que ele é fracassado. Porque o homem é Jesus. O dia que eu entendi isso, eu sempre amei minha esposa, minha primeira namorada. Estou casado há 41 anos, com os 4 de namoro e noivado há 45. E aqui está meu filho que é testemunha. Ninguém entrava no meu quarto, igual eu vejo a criançada entrar hoje. Tinha que bater na porta, porque podia ter surpresa. Que a gente namora até hoje. E ninguém entra na nossa intimidade. Nós curtimos, sempre nos amamos. Mas quando eu entendi,
Deus, o que Deus tem, eu mudei mais ainda com minha esposa. Primeiro pensava só em cuidar e proteger. Depois ela falou, quero voltar a estudar. Falei, vai. Fizemos esforço. Ela voltou. Aí ela foi fazer pedagogia. Eu quero me especializar. Psicopedagogia. Eu quero me especializar. E fez mais. Quero me especializar. Vai. Gol. Faz tudo. Porque a realização dela é minha responsabilidade. Por isso que Pedro fala que muitos homens oram e Deus não ouve oração. Por causa da maneira que ele trata a mulher. Mulher, dá uma cutucadinha no teu marido. Aproveita a chance. É agora. Bem? Prestou atenção aí? Qual foi o último dia que ele trouxe um perfumezinho para você importado? Que o outro é sem graça. Uma florzinha. Bombom não. Mais alguma coisa que ela goste. Roupa. Eu compro até... Eu conheço mais minha mulher que ela. Eu compro até os produtos íntimos dela. Eu compro. Eu sei quando termina. Todos. Roupas. E eu acerto minhas filhas, tenho 4 filhas. Mãe, como é que o pai sabe? Como é que o pai sabe que isso está na moda? Eu não sei, eu falo. Eu vou... Uma vez estava no aeroporto lá em Tel Aviv, eu falei, moço, eu queria um perfume diferente, mas para arrebentar. Qual a idade da sua mulher? Minha mulher tem essa idade, mas ela é jovem, assim. Ela falou assim, bom, aquela mulher foi usada por Deus. Ela falou, leva Angel. E eu comprei. Não foi minha mulher que ganhou, fui eu. Olha que ela passa aquilo, eu posso estar desanimadão. Oh, glória a Deus. Eu aprendi que quanto mais eu invisto na minha mulher, mais eu recebo. É a lei da semeadura e da colheita. Podemos dar um aplauso ao Senhor, pelo menos as mulheres. E às vezes ela brinca comigo e fala, pede você para Deus. Parece que Ele dá tudo que você pede, Ele atende. Eu falo, meu bem, é por tua causa. Eu sou assim com o Pai, porque te trato bem. Tabernáculos tem a ver com isso. Tabernáculos tem a ver com a vinda do noivo. Quando você faz essa festa, você está enfatizando que você está com saudade do noivo vir para se casar com você. Esse desejo da volta de Jesus é tão sério. Eu gosto muito de dar um estudo sobre o tribunal de Cristo. Existe o tribunal, o grande trono branco, que é para os perdidos. Mas a palavra diz em 1 Coríntios 3, de 11 a 15, que todos nós, salvos, iremos para o tribunal de Cristo. Não é para perder a salvação. É para que as nossas obras sejam julgadas. E nós receberemos galardão ou sofreremos detrimento. E um dos galardões, um galardão vai ser dado especialmente para quem sonha com a volta de Jesus. Paulo não esperava morrer. Paulo fala, traga o pergaminho, eu vou sair da cadeia, eu vou sair da prisão, eu quero estar na festa com vocês. De repente Deus fala, Paulo, você vai morrer. Bom, então vou morrer. Aí ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e eu sei que o justo juiz já tem o meu galardão, a coroa da justiça para mim, não somente para mim, mas também para aqueles que amarem a sua vinda. Então quando você faz uma festa dos tabernáculos, você está dizendo, eu quero que Jesus venha. Paulo termina a carta de Coríntios, 2 Coríntios, dizendo, Maranata, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, você celebra a vinda do rei. Zacarias 14, de 1 a 16, eu vou ler só o verso 16. E aqui vem um outro mistério de tabernáculos. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Queridos, preste atenção. Jesus estabelece o seguinte, esta é a última Páscoa. Estou fazendo a nova aliança. Só que tabernáculos fala que quando ele juntar as nações para pegar Israel, e ele vai pegar as nações, depois disso vai acontecer o milênio. E tabernáculos vai ser comemorado no milênio.
Então se reveste de outro sentido, tabernáculos. Me impressiona, porque a Bíblia dá o nome das nações. Todas essas que estão cercando Israel agora. Todas essas que estão subindo. E a Bíblia diz em Ezequiel que Deus vai botar Jesus, um anzol, em Gog e Magog, que é a Rússia. Putin. E a Irã, Pérsia. Iraque. 2 ou 3 mudaram de nome. Mas são essas nações que estão cercando. Como eu disse ontem à noite, essas nações se submeteram à ONU. Pode destruir a arma, pode examinar. Ou seja, não vai ter mais desculpa para Israel. Vão fazer aliança. Só que o plano não é aliança, é destruir Israel. E eles vão para destruir. E quando eles forem, o rei vem, liquida com eles e estabelece o reino milenar. Está próximo. Está muito próximo. As festas que realizamos, ainda que de uma maneira simples, é um ato profético que continuará na presença do rei. Precisamos compreender o sobrenatural das festas, em especial a festa dos tabernáculos. Tabernáculos é tempo de grande colheita. Diga tabernáculos. Tabernáculos é tempo de grandes colheitas. Tiago 5, versos 7 e 8, já falei. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede, irmãos, pacientes. Vocês me suportam por mais uns 30 minutos? Suporto? É possível? Então deixa eu fazer um adendo aqui, muito legal. Qualquer coisa, se eu esquecer, falar, o senhor tem que voltar para Tiago. Fica responsável por isso. Está Tiago. Mas não fica tão responsável que perca o que eu vou falar agora. Hã? Tem até as 3? Ah, ok, aleluia. Veja bem. Gostei. Boa, na hora. Oh, aleluia. Parabéns, congratulations. Oh, aleluia. Observem bem. Preste atenção. A igreja estava desanimando no primeiro século. Como assim? Como é que a igreja estava desanimando 60 anos depois que Jesus morreu? Como? Você vai para Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, e Jesus está falando, olha, igreja de Éfeso, você é boa, você é fervorosa, você é trabalhadora, você sabe separar quem é apóstolo e quem não é, mas você perdeu o primeiro amor, você deixou as primeiras obras, arrepende-te e volta para as primeiras obras. Como é que uma igreja que ainda tinha um apóstolo vivo, que é João, que está escrevendo, como é que uma igreja que tem um apóstolo que andou com Jesus, o mais íntimo, que deitava a cabeça no peito de Jesus, como é que ela está desanimando? A igreja de Tessalônica estava desanimando, tinha motivo. Preste atenção, Paulo fala, irmãos, calma, as pessoas que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Nós, olha como Paulo fala, nós, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, nós que estivermos vivos, quando ele vier, nós seremos transformados e nos encontraremos. Por que a igreja estava desanimando? Porque as pessoas estavam esperando Jesus e morreram. Ninguém esperava que iria morrer. Porque Jesus falou, este evangelho será pregado em todo o mundo, depois virá o fim. Em 20 anos, o evangelho foi pregado em todo o mundo de então. Sabe por que não veio o fim? Por tua causa. Porque tinha uma história a teu respeito. Porque tinha uma história. Jesus não veio. Tiago, pastor, irmão de Jesus em Jerusalém, irmãos, calma. Não é assim, irmãos, calma. O lavrador está esperando a primeira e a última chuva. Ou seja, a igreja já estava em angústia. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus voltasse imediatamente. Principalmente os judeus, porque viviam juntos, judeu convertido e não convertido.
é mais ou menos igual nós os católicos. Mais ou menos. Porque os judeus não convertidos, o Messias vem. O Messias vai tirar o jugo. A palavra diz. Aí os convertidos, sim, o Messias é Jesus. Como? A gente continua escravo? Não. Ele tinha que morrer na cruz primeiro. Mas ele é rei, ele voltará. E aqui está na palavra. Ah, é? E alguns se convertiam, diz a Bíblia. Chefe de sinagoga se convertia e outros ficavam na dúvida. Só que chegou o ano 70. O templo, o símbolo da obra de Deus. O templo sagrado, que já não era mais importante para Deus, porque nós somos o templo. Mas na cabeça deles, ninguém vai mexer no templo. Vem os romanos e destrói o templo. E o Messias não vem. Entende? É fácil condenar os judeus. É fácil. No livro, eu vou falar sobre Antíoco Epifânio, que é uma história muito... Antíoco Epifânio não. Eu vou falar sobre Simão Bar Corribá. Foi chamado de Messias. Quando ele se levanta contra Adriano e luta por 3 anos, ele diz, esse é o nosso Messias, um bandido. Que no conceito do judeu, Messias não é santo. A palavra Messias é Machia, é ungido. Saul era um Machia, ungido. Moisés era um Machia, era ungido. Todo mundo que tinha derramado o óleo com o chifre e era rei, era Machia, era ungido. Só que viria o Machia do nome, que eles não falam Deus, o Machia de Hashem. Então, quando Simão Bar Corribá se levanta e luta por 3 anos, esse sim, não é aquele que morreu. Aí Adriano vem, mata todo mundo, esfola vivo Bar Corribá, esquarteja o Rabino Akiva, que dizia, este que é o Messias mesmo. Muda o nome da Judeia para Síria Palestina. Esse nome Palestina que botaram hoje é uma afronta lá do tempo de Adriano. Muda o nome de Jerusalém para Aelia Capitolina e no lugar do templo levanta uma estátua no lugar do Santo dos Santos. Eu aponto ali, não é que é ali, mas assim seria mais ou menos ali. Levantam uma estátua de Júpiter Capitolino e dali nunca mais o judeu pisaria ali. Deixaria o muro para eles olharem de longe para chorar. Por isso que hoje chama Muro das Lamentações. Nem fala essa palavra que é pejorativa. Então deixa só o muro para que eles de longe chorem a destruição. Nunca mais na cabeça deles. Porque em 48 Deus levantou. E em 67 tudo voltou para Israel. Era esse adendo que eu queria. Então Tiago fala, irmãos, estava todo mundo apavorado. Ele não volta, calma. Tem que esperar a primeira chuva, temporã, e a última chuva, serôdia, tabernáculos, para a colheita final. Agora, com 2000 anos de história de igreja, ou com 2 dias, quando aconteceu a primeira chuva? Pentecostes, Atos 2. Mas ali foi levantado alguns grãos, os primeiros grãos, os 3.000 convertidos. Quando vai acontecer a última chuva? Na vinda do rei, numa festa dos tabernáculos, a grande colheita final. Os irmãos deviam ser pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Tinham que esperar o quê? As 2 chuvas, a primeira e a última. Tinha que esperar em Deus e tinha que fortalecer o coração. Concluindo, tabernáculos gera em nós uma alegria na presença do Senhor. Eu tenho um quadro, uma pintura de Jerusalém, que eu acho lindo, está na minha sala, eu gosto de orar olhando para aqueles quadros. E esse é um quadro, Jerusalém é colocada o templo é num alto, lugar elevado. E as multidões, quando as pessoas olham para o templo, a cena, uma pintura bonita, ou seja, a alegria de ver o templo indo para a festa dos tabernáculos, levando as palmas, levando os grãos, levando as ofertas. Esta festa foi estabelecida pelo próprio Deus, portanto, Ele se alegra com ela. Diga, Deus se alegra com ela. Deus se alegra com ela. Deus se alegra com ela. E a alegria do Senhor é a nossa força. Tabernáculos nos renova a esperança da próxima safra, colheita de almas.
Tabernáculos nos coloca em sintonia com Kairós, com o tempo de Deus. Resumindo, é a festa da colheita. Êxodo 23, de 14 a 17. É a festa da alegria, é a festa do refrigério. Deuteronômio 16, de 13 a 17. É a festa da promessa profética, anuncia a vida do rei e do reino. Malaquias 3:1 e João 7, de 10 a 14. Tabernáculos fala da volta de Jesus, as últimas chuvas. Oséias 6, de 1 a 3 diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Ele não vai vir na primeira chuva temporã, ele vem em tabernáculo, a chuva serôdia. 2 dias, 2 milênios, tempo dos gentios. Algumas pessoas interpretam que esses 2 dias são 2 milênios. Porque se crê que 6 milênios é o tempo do homem, e o 7º milênio é o tempo de Deus. É o 7º de Deus, é o Shabat de Deus. São teorias. Eu tive uma direção de Deus de fazer uma festa de tabernáculos de anos. Começou em 2011, a primeira festa, com um tema. Tem o tema das 7. 2011, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 2012, o ano passado, vencendo gigantes. 2013, este ano, 12 fontes e 70 palmeiras. 2014, firmado nas Escrituras, porque o ano que vem vai ser violento. Apostasia. 2015, Jesus, a centralidade, porque vão aparecer um monte de Jesus. 2016, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. As Olimpíadas, provavelmente uma oportunidade de evangelizar. 2017, Jubileu de Jerusalém. Nem sei se Jerusalém vai estar unificada, talvez dividida, não sei, mas fala do jubileu. 2018 é o 8º dia, que a festa tinha o 8º dia, Simchat Torá, a alegria da Torá, Emmanuel, Deus conosco. Depois disso, Deus vai dar alguma coisa. Algumas pessoas dizem que eu estou falando que Jesus vai voltar em 2017. Eu espero Jesus voltar faz tempo. Enquanto ele não volta, eu vou continuar trabalhando. Quando eu comecei a namorar com a minha mulher, eu queria casar imediatamente. Tive que esperar 4 anos, porque não tinha condições. E me casei sem condições. Se fosse casar com a lógica, tinha que namorar 10 anos. Mas eu não aguentava. Eu queria casar. Eu queria casar. Então é normal uma igreja apaixonada por Jesus querer que o noivo venha. Se você falar, eu estou esperando para o ano que vem, vão te criticar. Mas se você falar qualquer besteira, vão te aplaudir. Se você falar de nova era, de aquário, vai entrar isso, peixe, a era do dragão, todo mundo vai gostar, é cultura. Mas você dizer, eu espero Jesus. Eu esperei Jesus já para bastante tempo atrás. Eu esperei Jesus em 96, quando completou 2.000 anos de cristianismo e 3.000 anos de Jerusalém. Eu estava em Jerusalém na lua vermelha. Eu estava em Jerusalém quando tinha a novilha vermelha, que os ortodoxos dizem que quando nascer a novilha vermelha é a novilha que vai ser sacrificada para o Messias. Eu estava em Jerusalém no alinhamento de planetas. Eu estou esperando o meu noivo. Eu continuo esperando, eu quero me casar como igreja. Então eu estou esperando sim. E se ele não chegar? Eu continuo esperando, minha fé não vai diminuir. Eu espero Jesus pela década de 80, quando fui chamado para o ministério. Eu achei que não ia dar tempo nem ser pastor. Fui para o congresso da PEC em janeiro de 80, eu e minha esposa, o tema da PEC era 80, a década da urgência. Porque em 88 ia completar 40 anos do Estado de Israel. 40 é um número forte, é um número de mudança, de prova. 88, 88, nada. 89, 92. Eu espero.